eu gostaria de fazer algumas considerações com relação ao que foi colocado. Alguns aspectos a gente respeita inteiramente, todos os pontos de vista, consideramos absolutamente legítima a preocupação daqueles que representam o setor privado. Entendemos que, numa democracia que nós, felizmente, temos no nosso país, nós temos que exercitar, sim, a tolerância. Temos que, na verdade, ir além do limite da tolerância para poder continuar construindo e tendo uma postura construtiva e integrada, que certamente isso daí será muito melhor para a nossa sociedade, né? Então, a tolerância, ela efetivamente tem que estar presente em todas as situações em que nós nos envolvamos, né? E aqui eu gostaria de registrar, eu não vou nem... Se eu for começar a falar sobre os objetivos do sistema e tudo, eu vou me alongar demais e o espaço é muito resumido. Eu vou procurar me ater a algumas considerações que foram feitas, que eu vou ter que manifestar a minha posição no sentido oposto, por conta de entendê-las que algumas dessas considerações estão completamente em desacordo com o que está, primeiramente, nos normativos. Boa parte das colocações, elas demonstram um profundo desconhecimento e uma desatualização com relação ao que está nos normativos. Eu ouvi aqui insistentemente, e ontem eu tive o dissabor de ver, de ter o conhecimento, através da assessoria de comunicação do meu ministério, que um grande jornal de circulação aqui em São Paulo escreveu sobre o sistema e ele conseguiu errar em todas as linhas que foi a sua matéria. Então, aquilo dali, para nós, não que nós não tenhamos nos sentido atingidos com isso, não nos sentimos atingidos com absolutamente nada. Nós gostamos da crítica, nós gostamos das sugestões, esperamos por ela e temos que fazer isso, porque isso daí não é uma concessão, é uma obrigação do servidor público. E é uma obrigação dos ministérios e de tudo quanto que é instituição pública. Saber ouvir as críticas, refletir e buscar agir em consonância com o atendimento das demandas. Agora, o que aconteceu nessa matéria de ontem, que está sendo corroborada por várias citações que foram feitas aqui, foi um profundo desconhecimento dos atuais normativos e da evolução que o sistema teve. Então, essas considerações pejorativas com relação à obrigatoriedade de registro, com relação a hotéis e restaurantes, isso é resultado de uma profunda desinformação. Quem conhece o sistema sabe que há 1 ano isso daí deixou de existir. E por que ele existiu antes? Ele existiu antes porque nós tínhamos que ter uma nomenclatura que ela será mais eficiente para orientar a política pública em favor do empresariado, quanto mais desagregada ela for. E por que ela tem que ser mais desagregada? Porque apoio público tem custo, isso representa no nosso bolso. Quando há algum apoio público a algum setor produtivo, é a sociedade que está pagando. Então, por conta de quanto mais ela for desagregada, menor vai ser o custo, porque você vai ter uma capacidade de produzir efeito de uma maneira que isso daí repercuta de uma forma menos significativa para a sociedade. Então, a posição, e aqui eu aproveito, quando foi citado aqui, que o MIDIC tem estimulado as prefeituras a utilizar a NBS, tem sim. Ele tem sim no sentido de que conheçam ferramentas de identificação de apoio e meios de apoio que sejam menos impactantes para a sociedade, para o Tesouro, para os estados e para os municípios, e conseguindo produzir efeito naqueles segmentos que precisam de um apoio público. Então, esse ponto daí eu gostaria de refutar inteiramente, porque não existe isso, dessa obrigação com relação à indicação de restaurante, de camping, do que for.
muito menos de hotel. Isso foi uma das alterações que nós produzimos. A outra coisa que eu sou obrigado a rechaçar é a questão da citação de se ter 8 manuais, como se isso daí fosse alguma coisa nociva e como se isso daí demonstrasse uma falta de conhecimento e de orientação dos gestores. Ao contrário, isso daí mostra a humildade, a prepotência, a arrogância estão démodé. O serviço público não admite mais esse tipo de coisa. Nós vamos alterar se nós entendermos que mereça e que a proposição, toda proposição abalizada, ela é ouvida, refletida e absorvida. E isso daí produziu 8 manuais. E nesses 8 manuais, a cada manual que foi feita uma simplificação em atendimento a uma demanda do setor privado. Todas as alterações foram em atendimento à demanda do setor privado. Então, é um contrassenso representantes do setor privado se manifestarem contrários à evolução através das mudanças dos manuais. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é quando foi dito, eu vou preferir não citar as pessoas que disseram, que não há sentido para a existência da informação. Eu queria dizer para vocês o seguinte, apoio público ele se revela usualmente no comércio exterior em 3 pontos: desoneração tributária, crédito público e promoção comercial. O comércio exterior de bens, de mercadorias, de produtos industrializados no Brasil, ele é fortemente sustentado por essas 3 vertentes: forte desoneração tributária, forte crédito público e forte promoção comercial. Para o setor de serviços, nós não temos quase nada com relação ao apoio público para a exportação. Quando se criou esse sistema, foi exatamente para orientar esse apoio. Só que nós não podemos fazer política pública de olhos vendados, porque isso daí é irresponsabilidade. O gestor público que fizer, nos dias atuais, movimento de orientação de política pública de fomento, baseada numa intuição dele, ele merece ser preso. E o setor privado que apoiar a sua demanda sem lastro no impacto que esse tipo de apoio vai determinar, também não é considerado nem factível de oitiva, porque não é sustentado por fatos. Então, um sistema dessa natureza, ele favorece diretamente o setor produtivo, que carece do apoio público, porque ele tem como uma forma de orientar a sua demanda de maneira oficial. Ele tem como comprovar, por números oficiais, a necessidade do apoio. A outra coisa que nós consideramos muito oportuna aqui é o seguinte: as críticas elas devem existir sempre. Nós não tememos e, pelo contrário, nós estimulamos, nós queremos ouvir críticas, sim. Não temos problema nenhum em ouvir crítica. E não vamos ter problema nenhum em corrigir eventuais erros que sejam cometidos. O que nós não vamos acolher demandas que não estejam lastreadas em informações fidedignas e que estejam fundamentadas numa base normativa que frequentemente é atualizada. Outro ponto aqui que eu gostaria de colocar é que houve uma citação de que não há integração e coordenação entre as áreas do governo. Isso daí também, só se isso daí foi no passado, que nunca teve tão integrado. Uma outra informação que foi colocada aqui, com relação a que a Receita Federal estaria tendo acesso às informações. Não. A Receita Federal, primeiro que o sistema ele não começou a ser criado em 2008. Ele não foi criado a partir do acordo de cooperação com a Receita. Ele foi criado no primeiro dia que o presidente Lula determinou a criação da Secretaria de Comércio e Serviços no Ministério. E nós, quando chegamos e recebemos essa missão, nós chegamos e dissemos: como é que nós vamos fazer política pública se a gente não consegue enxergar nada sobre isso, sobre esse setor?
Se a gente fizer algum movimento desse, a gente vai ser condenado pelos órgãos de controle por irresponsabilidade de gestão pública. E eu não quero isso. Então, foi em função disso que foi criado, sim, uma nomenclatura brasileira de serviços, que foi criado um sistema de comércio exterior de serviços e que estão sendo criadas várias outras ferramentas capazes de dar visibilidade a esse setor que, usualmente, é ignorado pela sociedade brasileira, quando ele é responsável por 70% do PIB e 80% dos empregos do país. Então, o sistema é incontestável a necessidade dele. Com relação à questão de que o projeto nasceu sem objetividade, não existe. Primeiro, que ele não é um projeto, é um fato. Segundo, que o que não faltou foi objetividade. O que não faltou foi objetividade, ao ponto de, quando nós fomos solicitar autorização para o Ministério do Planejamento para disponibilizar recursos para isso, o Ministério do Planejamento nos deu o seguinte recado: não entendam que esse sistema pertence ao MIDIC nem à Receita Federal. Ele é de toda a administração pública, da administração pública federal, estadual, municipal e dos órgãos de controle. Então, eu queria reafirmar claramente o seguinte: esse sistema, desde que ele foi identificado por nós a necessidade da sua construção, nós convidamos a Receita Federal e o Banco Central para fazer parte, porque não haveria meios de se fazer política pública num país, na área de serviços, se não tivesse envolvido o órgão responsável pela política fiscal e tributária e nem o órgão responsável pela política cambial e monetária. O Banco Central, ele nos ajuda à distância, ele não é o gestor, mas acompanha tudo que é feito com relação ao sistema. E opina. Com relação a obrigações complicadas e sem objetivos, com relação à obrigação complicada, quem conhece o comércio exterior de bens e mercadorias, se fizer uma correlação com o Siscoserv, vai achar o Siscoserv uma coisa de criança. Qualquer criança pode enfrentar a realidade de preencher aquele registro. Eu costumo dizer que não precisa ter nenhum especialista em comércio exterior para orientar o preenchimento das informações no Siscoserv. Basta um bom contador. Ele não precisa nem ser excepcional. Agora, para comércio exterior, não. Se o cara não for efetivamente bom, o elenco de obrigações que no nosso país temos, com vários órgãos de governo atuando, isso sim é muito mais complexo. O outro ponto é com relação ao que foi ouvido também e que, de uma certa forma indireta, foi dita, de que o pequeno pode ser prejudicado. O optante do Simples não é obrigado a registrar no sistema. E pessoa física vai ser difícil encontrar. As que estão lá no sistema registrando, provavelmente por livre opção, porque é muito difícil uma pessoa física ter que registrar uma operação com mais de 30 mil dólares, né, por mês. Por operação? Por mês. Tem uma coisa aqui que foi falada, e aí, como é uma coisa que eu concordo inteiramente, tem muitas coisas que foram ditas que eu até concordo, tá? Mas não precisa... o que a Rita disse aqui. E eu acho que isso daí é obrigação do empresário fazer. Com relação ao próprio Siscoserv, um sistema de informações dessa natureza impõe custos para a empresa? Não tenha nenhuma dúvida que impõe. A gente sabe. Impõe custos enormes para a administração pública federal, de pessoal e de recursos. O SERPRO cobra barato a beça esse sistema, cobra baratíssimo. E, além disso, impõe custos para a administração pública como um todo, porque ela também está obrigada. Ela também está obrigada a fazer todos esses registros e ela está sujeita à advertência dos órgãos de controle por erros no registro. O que os empresários como um todo têm que fazer é o seguinte: um sistema desse que impõe custos, esse custo tem que ser muito menor do que os benefícios. Isso sim. Isso é um ponto que o MIDIC entende que é mais do que legítima essa demanda. Nós temos que fazer um sistema cada vez mais inteligente,
de maneira que ele impacte de forma crescente os custos da empresa. Isso vai implicar, sim, em alterações, em novos manuais e em desenvolvimento de uma tecnologia mais sofisticada para que esses custos sejam minimizados. Eu vou passar rapidamente aqui, só para vocês verem o que representa o sistema hoje. É um sistema que já tem 5 milhões de operações. Então, tratá-lo como um sistema novo não é por aí, um sistema que tem 5 milhões de operações. A outra questão, tem 21 mil empresas. 21 mil empresas registrando no sistema, com 1.000 pessoas físicas. Nas exportações de mercadorias, são 18 mil empresas. O crescimento da utilização com relação a países adquirentes e vendedores, também temos quase cerca de 230 países que vendem e adquirem. Nós temos já meios de visualizar detalhes de todas as operações através desse sistema. Nós temos aqui a quantidade das NBS, 595 no venda e 719 na aquisição. Aqui o cronograma de implantação, vou deixar isso aqui para aqueles que possam ter alguma dificuldade na compreensão, algumas informações que eu não vou nem me deter. Aqui, com relação à programação da divulgação das estatísticas do Siscoserv, a partir de agosto de 2014, nós vamos assumir um compromisso de divulgá-la periodicamente, porque isso é um compromisso do MIDIC. O sistema não foi feito somente para orientar a política pública, ele foi para orientar a estratégia empresarial na diversificação de mercados e na penetração em mercados. Então, por isso, nós temos a obrigação de prestar essas informações. Aqui estão as principais posições da NBS, na verdade, não são as posições, são os subitens da NBS, em que nós temos a relação dos principais subitens vendidos ou exportados pelo Brasil. E aqui os principais itens importados ou adquiridos pelo Brasil. Os principais países que são adquirentes dos nossos serviços, e aqui os principais países de que nós adquirimos esses serviços. Com relação aqui, a gente está colocando percentual, porque, na verdade, como o prazo que nós estabelecemos para registro dessas operações foi muito elástico, e aqui eu vou ter que fazer outra citação a uma manifestação equivocada, quando foi dito que as informações têm que ser fornecidas antecipadamente, quando elas, em hipótese alguma, podem ser fornecidas antecipadamente. O sistema não admite informação antecipada. Todas as informações têm que ser posteriores à ocorrência do fato gerador. Aqui a gente tem o período de execução das operações, e aqui um percentual eu coloquei aqui 3 situações para vocês vislumbrarem a capacidade de identificação e orientação. Por exemplo, serviço de hospedagem. Principal país adquirente em termos de valor, ou principal, o receptivo do turismo internacional no Brasil, que gera mais retorno, é o norte-americano, pela qualidade do gasto. Apesar de ter um volume muito maior de argentinos que visitam o país, o custo em termos de remuneração e de receita para os hotéis é bem inferior. E aí nós podemos fazer esse exercício para diversos outros serviços. Aqui tem os serviços jurídicos, com a participação dos mercados mais compradores de serviços jurídicos no Brasil. Tudo isso daí nós temos o detalhamento de todos os países, de todos os itens da NBS, com todas as formas de realização dessas operações e se essas operações se apoiam em alguma ferramenta pública. Aqui nós temos um estudo sobre manutenção e reparos e a participação. E aqui nós temos esse quadro que nós clamamos mais uma vez que o setor privado seja reativo com relação a isso. A gente percebe uma mobilização do setor privado na manifestação de preocupação com a existência do sistema e com o custo que ele impõe. E nós não vemos uma mobilização do setor privado para cobrar o retorno desse custo. O retorno desse custo está aí, à frente dos senhores. Existem ferramentas públicas de apoio subutilizadas.
Essas ferramentas públicas de apoio subutilizadas têm uma razão, ou mais, podem ter várias razões. As empresas não conhecem. As empresas não conhecem porque nós temos que melhorar a nossa qualidade de divulgação dessas informações e talvez simplificar a base legal delas. Mas também as associações e as entidades que representam essas empresas têm que assumir esse ônus. Se as suas associadas não utilizam, porque as entidades também não fazem com que elas tenham acesso a essas informações. Então, nós temos uma utilização muito pequena dos mecanismos. Quando nós vemos aqui que 112 empresas registraram utilização de ACC no universo de quase 20 mil empresas. Isso é muito baixo. Quando nós vemos todos as outras ferramentas, nenhuma delas tem mais do que 100 empresas utilizando. Então, nosso esforço no MEDIC vai ser no sentido de buscar ampliar fortemente essa utilização. Se essa utilização ela for tão significativa como ocorre na exportação de bens e mercadoria, nós temos a certeza de que poderemos diminuir, sim, o enorme déficit da balança de serviços que nós temos. E aqui, outras informações, distribuição por UF, São Paulo é disparado o maior exportador e o Rio de Janeiro o maior importador, e aqui as informações sobre os diversos itens, né? Eu vou deixar essa apresentação aqui para vocês, eu não quero me estender mais para não prejudicar o tempo aqui do meu colega Rafael. Muito obrigado.